famílias estão acostumadas a bater, a dar puxão de orelha, puxar o cabelo, dar tapa. E a gente ouve muitas frases nesse sentido. Dar um tapinha não vai fazer mal a ninguém, um puxão de orelha, um puxão de cabelo. Então, assim, se a gente for pensar sobre o que eu gostaria que alguém fizesse comigo, então eu já não ia gostar desse movimento. Você vai perguntar alguma coisa pra alguém, a pessoa te responde grosseiramente, a gente já não gosta. Quando a gente vai no local público pedir alguma informação, por exemplo, se a pessoa é grossa com você e não te atende, a gente já sente isso. A pessoa nem tocou na gente. A gente já sente esse impacto da não aceitação, da exclusão. Eu não sou importante, por que a pessoa me tratou assim? Porque nós somos adultos e a gente já tem esse tipo de informação e a gente consegue, então, mensurar tudo isso. Agora, se a pessoa vai te dar um tapa, ou te dar um beliscão, ou... Imagina! Nossa, a gente nem admite enquanto adulto, a gente acha um absurdo. Então, por que é agressão? Para adulto e para criança não. Para criança é educação. A gente acha que a gente está instruindo uma criança dando um tapa, puxando cabelo, dando beliscão, todo esse tipo de ação contra o corpo da criança, né? Então é importante a gente pensar nessa questão cultural mesmo, que veio das nossas famílias e que muitos educadores, até muitas pessoas, defendem essa ideia de que para sanar o mau comportamento. Então eu estudei algumas questões para mostrar para vocês. Tem na verdade, uma informação de um link que é Agência Brasil, de 2019, que fala que o Brasil ele registra diariamente 233 agressões a crianças e adolescentes, todos os dias. Então, isso é muita coisa. Então, olha quanta coisa a gente percebe que acontece dentro das famílias e a gente não tem noção. A gente sabe dos dados quando eles são informados, quando eles são registrados, e aqueles que não são, por exemplo. Então, é importante a gente pensar nessas questões, né? E aí, quando a gente fala sobre o que é violência, então violência, pelo dicionário, ela significa usar a agressividade de forma intencional para ameaçar ou cometer algum ato que resulta em acidente, morte ou trauma psicológico. Então, olha quanta coisa isso resulta, mas quando a gente pensa em violência, as pessoas já acham que é só pegar quando alguém tá espancando alguém, ou quando você pega um pedaço de pau, tudo isso também né? Uma questão de violência agressiva, mas quando eu estou o tempo inteiro beliscando alguém, ou puxando o cabelo, isso também é ato de violência. E é tão importante pensarmos na criança, o quanto a criança é frágil, gente. Vamos pensar em um ser que ainda está em desenvolvimento e que não tem condições físicas de se defender. E o adulto é grande, é forte. E quando as pessoas às vezes falam assim, mas eu dei as palmadas, mas eu tô educando com amor. Olha, dificilmente alguém educa alguém batendo com amor. Geralmente a pessoa quando parte pra bater é porque a pessoa já tá cansada, já usou todas as ferramentas e já falou, olha, para com isso, para com isso, para com isso. E ela se levanta furiosa e bate, né? E tem alguma ação nesse sentido, por exemplo, né? Então é importante a gente pensar o quanto nós podemos, através da nossa postura, da nossa atitude, mudar esse ciclo. Então a criança, gente, ela aprende olhando. Então esse negócio, às vezes a criança vem correndo e fala, mamãe, ele me bateu. Aí fala, para de bater. Pof, te bate no outro. Como que eu tô ensinando o outro que não pode bater, sendo que eu bato? Então, é uma coisa de lógica. Não faz sentido eu combater a violência batendo em alguém. Eu preciso mostrar outras maneiras, mostrar um caminho para que essa criança, então, entenda por que ela não pode ficar muito tempo brincando. Então, os combinados, a questão de estar presente ali com essa criança, e é através dessa conversa, do dia a dia, de estar junto, que foi o que a gente falou na live retrasada, que vai trazer essa consciência para a criança. Mas essa questão, isso é uma live que eu vou fazer com vocês sobre várias ferramentas, né, várias maneiras, então, de conduzir esses momentos, que a gente vai focar só nisso.
Então é importante a gente pensar nessa questão mesmo, que olha, uma tese de doutorado, gente, que eu peguei, depois eu posso compartilhar com vocês na minha página, falando sobre vários livros que essa pessoa pegou, leu a respeito de pensadores, de onde vem tudo isso, né? Então, olha o quanto de agressão que existe nas famílias. Cascudo, bofetada, surra, açoite, quarto escuro, ducha gelada. São algumas das inúmeras práticas, gente, que acontecem nas famílias. As famílias acham isso normal. A criança fez uma bagunça, eu vou colocar ela na ducha gelada. Você gostaria que alguém empurrasse você numa ducha gelada quando você fizesse alguma coisa de errado, por exemplo, né? Então, é importante a gente pensar que isso causa terror na criança, tanto terror físico, emocional, psicológico. Eu sempre costumo falar assim, se coloque no lugar da criança, sempre, se coloque. Veja, o que você gostaria que alguém fizesse com você, é isso que é importante pensar. Então, por exemplo, no local de trabalho, eu sempre gosto de pegar a nossa vivência mesmo, né? Porque é isso que é importante pensarmos. Você tá no seu local de trabalho, o seu chefe, ele pediu, então, um relatório para você. Aí você entregou o relatório para ele, conforme ele pediu, mas a maneira que ele pediu, você entendeu de um jeito. Você levou o seu relatório para ele. Quando ele olha o relatório, ele já levanta bravo imediatamente, pega um pedaço de pau que tá ali perto dele e taca em você e fala, sai daqui que esse relatório não é o relatório que eu pedi, como é que você faz isso comigo? E paf, bate em você, bate. Nossa, só de pensar nessa situação, eu acredito que você já deve estar se sentindo, nossa, horrorizado. Onde já se viu um chefe fazer isso, eu vou denunciar esse cara. Nossa, que absurdo. Tem os locais que eu posso, então, denunciar, diz que denúncia, é um absurdo tudo isso. Você se sente muito chateado e horrorizado com essa situação. Gustavo, aí você fala assim, por que ele não falou pra mim, olha, esses pontos aqui eu gostaria que você melhorasse, que você fosse por esse caminho. Então é importante pensarmos o quanto que ele podia direcionar? Esse é o pensamento do adulto. Por que a gente não faz isso com a criança? Que a criança tá aprendendo, a criança tá... Por que o adulto quer usar a vara quando a criança erra? Quer pegar qualquer coisa, dá um tapa, puxa o cabelo. Esses são alguns que eu coloquei. Mas olha só outros, gente, que acontece nas famílias desse estudo que eu pesquisei. Esmurrada, pontapé, bater com bastões, coronhas, cintos, fios, tamancos, chinelo, réguas, palmatórias, açoites diversos, vara, couros, chicotes, saltar sobre o estômago, gente, olha que coisa terrível, arremessar ao chão, contra a parede, tem aqui, ó, vesgatar as plantas dos pés com vara, ficar batendo as pontas do pé com vara, com cinto, com réguas, bater no ouvido da criança com a mão aberta, que isso pode até... estourar o tímpano mesmo das crianças, machucar demais, né? Todas essas ações. Estoura, né? Ruptura da membrana, isso acontece. Choques elétricos, queimaduras com cigarros, charutos, varas aquecidas eletricamente, óleo de ferver, ácido. Eu sei que vocês devem estar horrorizados aí do outro lado. Isso existe nas famílias, olha que coisas terríveis. Submarino, que eles chamam, que é a submersão da cabeça da criança em água, banheira, baldes, vaso sanitário sujo, ou até não sujo, sabe? Até sufocar a criança, que é violência fatal. Submarino a seco, que é a cabeça da criança envolta num saco de plástico, cobertor. Olha quantas violências as famílias fazem dentro de casa. Isso foi um estudo que eu levantei. Isso acontece dentro das famílias. Cabeça empurrada contra o travesseiro, almofada, roupa, colchão. Obrigar a criança a manter-se prolongadamente de pé ou sentada. São esses castigos que a gente fala, vai ficar de castigo, vai pensar. Isso também é muito importante pensarmos no que a gente está direcionando essa criança, que é algo que a gente vai conversar também. Oposição que exige que a criança fique de uma maneira que o corpo dela não suporte. Violentos puxões de cabelo, arrancando o cabelo das crianças, violação e agressões sexuais, inserções de corpos estranhos na vagina da criança ou no reto. Gente, isso acontece, coisas terríveis. Exposição da criança no frio. Tudo que a pessoa possa imaginar que está causando dor na criança, as crianças fazem isso. As pessoas, os adultos fazem isso com as crianças. Consumo forçado, na marra de comida. Vai comer tudo porque eu tô mandando. Quem manda você pedir?
Você vai comer, deixar a criança sentindo dores e não tratá-las devidamente. Gente, olha quanta coisa a gente... É de arrepiar, não é? Nossa, dá vontade de chorar quando você lê isso e quando você pensa que a criança, ela é um ser inocente, indefeso. Ela não consegue sair disso porque o adulto é forte, o adulto segura, o adulto não deixa a criança correr, o adulto pega. Então, gente, pra começar, já começa nessa questão de medir forças. A criança não vai conseguir lutar com esse adulto, uma criança de 2, de 3 anos. E esses maus tratos que eu trouxe aqui pra vocês, eles são feitos com crianças de 4 anos pra baixo. Olha que coisa terrível. Isso se torna ainda mais impactante no nosso pensamento. O quanto um ser humano consegue chegar a essas ações, né? O quanto é importante pensarmos. E você, eu, as pessoas que estão em voltas, nós podemos conscientizá-las. Esse tapinha, sabe, que a gente fala, ai, mas um tapinha no bumbum não tem nada a ver. Esse tapinha tem, sim. Porque esse tapinha ele vai levar a tantas outras coisas. A tantos outros, a tantas outras questões que a pessoa vai usar para estar, então, disciplinando essa criança. Porque o adulto, ele se vê como dominador da situação. Essa criança tem que me obedecer, ela tem que fazer isso. Eu é que mando, porque essas informações, elas vêm de muito tempo. Gente, eu vou falar desde quando aqui no Brasil? Desde a época dos jesuítas. Lembra dos jesuítas? Lá, quando eles, o descobrimento do Brasil, eles vieram e eles queriam catequizar os índios. Os índios, eles tinham uma vida natural aqui, né? Usavam, eles tinham os usos e costumes deles, e aí eles viviam da natureza, e eles não tinham noção, essa questão de bater, de machucar o corpo. Isso veio com os jesuítas, que eles começaram a mostrar para os índios essa questão da catequese, de mostrar essa questão desse caminho. E o que eles fizeram? Eles começaram, então, a machucar o corpo. O índio que não queria participar dessas questões que os jesuítas estavam trazendo de ensinamento, que é o ratio studiorium, que era uma prática pedagógica da época, de recitar, de decorar, de aprender aquelas coisas que eles estavam ensinando. O índio que não queria, ou que se rebelasse, ou que... eles machucavam o corpo. E isso vem muito dessa coisa de você achar que se você tá fazendo pecado, alguma coisa, você machucando o seu corpo, é sua penitência, você vai então melhorar. Então isso vem também dessa ideia, dessas pessoas. Olha como é antigo, gente. Então é importante a gente pensar que tem algumas ações das nossas famílias, da nossa sociedade, que elas adentram nas nossas famílias, na nossa casa, por algo que acontecia há muito tempo e às vezes a gente nem sabe por quê. Ah, eu apanhei e tô vivo hoje. Já ouvi muito essa frase. Então isso não é questão de morrer ou de estar vivo. É questão de você considerar alguém, de você se considerar, de você saber como uma criança pode ser melhor instruída se ela for ouvida. Uma criança que vem chorando pra você é uma criança que tá com uma questão a ser resolvida. Ela não consegue falar. Ou aquela criança que tá com birra, quando ela quer alguma coisa, ela tá expressando a vontade dela de querer aquele objeto. E ela grita, ela chora. E a família tem que olhar isso como uma maneira de conduzir essa situação. E não batendo nessa criança, porque quando você chega angustiado com algo que aconteceu com você, você quer o colo de alguém, você quer conversar. Vai que você chega pra uma amiga sua e fala assim, ai, tô tão chateada, você acredita que eu fui demitida, ou meu namorado terminou comigo, ai, meu marido me deixou, algumas situações assim que não foi legal pra você. E de repente a pessoa fala, ai, sai daqui, lá vem você chorar de novo, nossa, tô cansada de você, ai. Você vai se sentir bem? Você vai se sentir horrorizada, você só quer um colo. É isso que a criança quer, gente. E olha todos esses maus tratos que a gente viu e o adulto, ele toma essa ação de espancar, de bater na criança, de puxar o cabelo, de beliscar, de empurrar, porque ele tá impaciente, é sério. Algumas vezes a gente tá ocupado, alguma coisa para entregar, é algo que eu preciso fazer de imediato e esse serzinho aqui tá me perturbando. Então, eu pego e a minha ação é essa, de parar esse comportamento, então eu faço isso, porque a criança vai chorar e ela vai sair de perto de mim e pronto. Mas é isso que eu quero a longo prazo?
eu quero formar uma pessoa, eu quero mostrar para essa criança que eu posso conduzir esse caminho utilizando outras ferramentas que não é bater, gente, não é beliscar, não é empurrar, não é puxar o cabelo, não é pegar o chinelo, qualquer coisa que tiver na frente e tacar nessa criança, não é ser gritando com a criança, ela tá do outro lado e ela tá no quarto, você do outro lado, começa a gritar, ou o que acontece muito, às vezes a criança vem chorando e você já fala, ai, o que foi que você fez? Coisa boa você não fez, né? E sabe, não abre o caminho dessa criança a te contar o porquê da dor. Gente, a comunicação da criança é o choro. Ela ainda está aprendendo a se comunicar. Nós conseguimos utilizar a nossa fala quando a gente está conversando com as pessoas, quando a gente quer direcionar algo, mas isso a gente aprendeu. Ninguém nasce sabendo falar, se comunicar, expressar o que quer. As pessoas, elas aprendem, a criança aprende. Então, a melhor maneira de ensinar é você mostrar para ela como que conversa com alguém, é ouvi-la, é baixar na altura dela e dizer, eu estou aqui, diga o que está acontecendo, por que você está chorando, me conta o que aconteceu com você. E espere, não fique, ai, vai, fala logo, desembucha. Ou, ai, para de chorar, engole esse choro. Quem já não ouviu essa frase? Ou quem já não falou essa frase? Poxa vida, é importante chorar. Aí lá na frente a gente ouve dizer, pode chorar, tá tudo bem chorar. Tem até o bonequinho aqui das emoções, ó, que são os livrinhos, né, que eu trabalho também com as emoções. E tem essa questão de falar, de comunicar à criança sobre por que ela sente raiva. Como direcionar a raiva da criança? Como fazer esse caminho, não falar, ai, você não pode sentir raiva. Não, as pessoas, os seres humanos, eles nascem com sentimentos. Não dá pra eu falar, você não pode ter esse sentimento. Você pode sentir isso, só que você não pode ter ações como bater no outro, arrancar o cabelo do outro. Ué, mas na minha casa as pessoas fazem isso, então será que esse é o caminho certo? Então percebe que quando há algo que as crianças observam dentro da casa, ela vai reproduzir isso. Isso acontece na escola. E esses ensinamentos dos jesuítas, gente, eles entraram na escola, no ensino tradicional, onde os professores batiam mesmo com palmatória na mão das crianças, quando elas não conseguiam aprender ou quando elas estavam fazendo algum comportamento indisciplinado, por exemplo, que eles estavam julgando, então eles batiam na criança, deixavam de castigo no milho, e várias questões que a gente sabe, através de estudos, o que acontecia na nossa sociedade. E isso foi vindo, né, até que na Constituição de 88 começa a mostrar que não, que a criança e o adolescente, né, no artigo, eu até anotei aqui o artigo, ó, que é importante a gente saber, 227, fala o seguinte, né, que é dever da sociedade, da família e do Estado assegurar à criança e ao adolescente o direito à vida, alimentação, educação, profissionalização, cultura, dignidade, liberdade, ao lazer e ao respeito. Colocá-lo a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Então, cabe ao adulto fazer isso. A criança ainda está aprendendo. A criança ainda está, gente, tendo essa noção de mundo, noção de como ser conduzida nesse local por essas pessoas. E, gente, é o adulto que vai fazer isso. É o adulto que vai direcionar. E essa criança, ela não vai conseguir fazer sozinha. Porque o ser humano, né, quando nasce, ele precisa do outro. Para mamar, para comer, para se alimentar, para vestir, para trocar fralda. E isso vai ser conduzido no tempo todo dele, até ele crescer, até ele começar a se vestir sozinho, a fazer as coisas sozinho. Então é importante pensarmos como conduzir essas questões com essa criança, gente. E eu sei, muitas famílias devem estar pensando assim, Beth, mas e quando eu estiver desesperado, quando eu não estiver bem também? O que fazer, sabe? Então, você precisa olhar pra você também. Não é que eu tô deixando os pais de lado com os problemas, com as necessidades. Eu sei que essas questões dos problemas sociais também, gente, passar fome, não tem condições financeiras, tudo isso acarreta também várias agressões. Mas é importante pensar que nós temos caminhos, quer seja de ajuda dos locais onde a gente pode ligar, a gente tem vários locais que a gente pode estar pedindo informações, falando, pedir ajuda.
O adulto pode pedir ajuda, pode falar, olha, eu tô passando por um problema, me ajuda, porque eu não quero passar esse problema para os meus filhos, eu não quero agir com violência, às vezes eu me sinto tão sem ajuda, sem apoio emocional, e eu não tô conseguindo lidar com esse problema. Gente, existem várias igrejas que fazem trabalhos ótimos também, várias ONGs também que fazem trabalho com as famílias, que você pode mandar mensagem, que você pode conversar. Não precisa ter vergonha, não precisa ter medo, deixa o orgulho de lado. Todo mundo passa por problemas, todo mundo tem os seus momentos de angústias. E se você bateu no teu filho, se você praticou alguma dessas coisas, tudo bem, não precisa ficar com culpa agora. Ai, meu Deus, olha, que absurdo, eu fiz isso. Calma. A nossa ideia aqui é justamente passar um caminho de bondade, de generosidade, de firmeza, de gentileza que pode ter dentro da tua casa e que você pode começar de novo. Nunca é tarde pra gente recomeçar algo na nossa vida. Não é ficar colocando culpa dentro de você, é fechar essa página mesmo da tua vida e começar um novo caminho. É pegar, escrever uma nova história. Sempre tem oportunidade, nós temos oportunidades para fazer isso. É igual poder estudar, não ligar para a idade. Ah, mas eu tô com 30, 40, 50 anos. Vou estudar? Vai estudar, tá tudo bem. Começar agora. Conversa. Se você não teve oportunidade lá atrás, não fica chorando pela falta de oportunidade que você não teve. Limpe suas lágrimas e abrace a oportunidade que você está tendo agora. E vá em frente, caminhe para frente. Não fica olhando o que não fez lá atrás. Olha agora as suas oportunidades. Olha o teu filho como alguém, gente, único e que tem as suas particularidades. Não olhe seu filho comparando com o vizinho do lado, que faz isso, faz aquilo. Ai, mas ele não é obediente igual ao outro, ele não faz essas coisas igual ao outro. Ele é o teu filho, olha com um olhar de carinho. Olha no sentido de que ele veio com a sua genética, com a genética do seu marido, com a genética de bisavós que você nem chegou a conhecer. E veja como ele está sendo direcionado nesse mundo, como ele reage às ações. Permita olhar esse momento, observe como ele faz as coisas. E nessa de observar, se permita conversar com ele, articular, fazer os combinados junto com ele, não impor esses momentos que vai ter que fazer desse jeito. As crianças, gente, elas vão querer comer 3, 4, 5 chocolates na hora do almoço. Isso só acontece aqui em casa? Com meu filho de 4 anos? Eu acredito que não. E às vezes, se ele quiser isso, é o momento de sentar e conversar. Nossa, mas é tão difícil, Beth. Vai ter momento que você deu? Ok, não tem problema. Em outro momento você vai sentar, quando ele estiver mais calmo, e dizer, olha, é importante nós comermos outras coisas. Por quê? E mostra que os alimentos fazem para a saúde. É assim que a criança vai aprendendo. Então, excesso, mostra que o excesso de coisas... Olha, se eu deixar esse copo aqui vazio e essa água caindo, olha como vai transbordar e vai estragar. É assim que acontece quando a gente come uma coisa em excesso. Em algum momento vai fazer mal pra gente. Aos poucos, essa criança, gente, ela vai internalizando essas informações e sabendo disso. E claro, o adulto não vai mostrar um chocolate pra criança perto da hora de almoçar, porque vai ter esses momentos de embates. Então, cabe ao adulto saber também os momentos de mostrar, de conduzir. E claro, vai ter algumas situações que vai acontecer, vai. Então, é importante a gente pensar nessas questões, né? O Tadashi tá aqui, né? Escrevendo uma criança muito reprimida e oprimida, como ela será depois de adulto? Exatamente, é isso que eu coloquei aqui, olha só. Algumas sequelas emocionais que a gente pode pontuar através de estudos, né, de como que essa criança foi reprimida, como que ela pode, né? Então, uma das coisas é, gente, ansiedade, depressão, medo, né, psicose, instabilidade, irritabilidade, introversão, dificuldade de concentração, letargia, cansaço, inquietação, controle reduzido de expressão de emoções, dificuldade de comunicação, perda de memória e de concentração, perda dos sentidos de localização, insônia, pesadelos, memória diminuída, dores de cabeça, alucinações, perturbações visuais, vertigem, perturbações sexuais. Olha quanta coisa, gente. Diminuição de personalidade social, incapacidade para o trabalho, incapacidade em participar de atividades recreativas, destruição da autoestima, estresse sofrido pela família, incapacidade de
se socializar. Olha quantas coisas a gente percebe. Quer ver? Faz um pensamento rápido aí na cabeça de vocês e olhem no trabalho de vocês algumas figuras de adultos, por exemplo, que você percebe que tem medo, que não vai pra frente, até você, que não consegue caminhar, que tem medo de pedir ajuda, que tem medo de dar alguma opinião, porque foi reprimido, porque não consegue sair desse ciclo de opressão, foi muito oprimido na infância, não consegue, ou vai para outro lado da agressão. Quer brigar com todo mundo, acha que todo mundo tá fazendo complô contra ele, acha que todo mundo tá contra, todo mundo, sabe? Vai por esse lado. Olha quantas coisas a gente carrega da nossa infância por conta de um lar muito oprimido, agressivo, punitivo, que descarrega isso dentro de uma pessoa e, gente, junta com genética, com personalidade, junta com temperamento, faz um bolo e é o que vai virar no futuro. Tem gente que fala assim, ai, mas eu apanhei, olha como é que eu sou hoje. Eu sou respeitosa, eu sou obediente, mas será que foi porque você apanhou mesmo? E todas as conquistas que você teve, que você fez, que você teve que lutar, e todas as sensações, os sentimentos que estão dentro do seu coração, que te impedem muitas vezes de caminhar, ou acha que todo mundo tá contra você, ou acha que você tem que subir no seu cargo da empresa, em qualquer local, puxando o tapete das pessoas, ou correndo, sabe, atrás, ou puxando muito o saco do chefe, achando que vai conseguir alguma coisa, percebe? Que essas questões, gente, elas vão nos acompanhando. O quanto de coisa vai marcando, vai internalizando na gente. E quem quer pagar pra ver? Esse aqui vai apanhar, esse não vai apanhar? Não, gente, vamos seguir um caminho de conversa, da comunicação não violenta, de estar instruindo a criança nesse caminhar mais tranquilo. Quem não gosta disso? Olha pra você, olha pra dentro de você. Você quer ficar nessa vida de punição, de chefe que grita todo tempo? Quantas pessoas, quantas amigas eu já ouvi falar? Fala, nossa, amanhã já é segunda-feira, meu Deus. Quando eu tava indo, né? Agora na pandemia ninguém tá indo, mas... Nossa, meu chefe é muito grosseiro. Meu Deus do céu, ele toma tanto remédio. Poxa, o chefe já tem um certo problema com algumas questões. E aí vem passando, é um ciclo. E a pessoa que tá ali não quer passar por isso. Ela se sente angustiada através dessas sensações, dessas situações. Então percebe que nem o adulto quer ficar nesse ambiente. Agora imagine a criança, gente. A gente não mede essa proporção. A gente não consegue mensurar porque a criança para. A criança vai pro lado e você não percebe o quanto de traumas estão por trás de todas essas ações de bater, de gritar, de ficar olhando até os olhares assim, de ficar, sabe, fazendo com que a criança pare esse comportamento com essas ações. Então pare o que você tá fazendo, porque o teu filho é muito mais importante. É muito mais importante você sentar ali, conversar e pedir ajuda, como eu já falei. Se tiver alguém perto de você, fala, fica aqui um pouquinho, eu vou só tomar uma água pra me acalmar. Se permita se acalmar também. Ninguém é super-herói, gente. Não existe Mulher Maravilha, não existe, sabe, um homem que consegue, sabe, super-homem. Então você também precisa, sabe, estar no seu momento. Então pare. Se você acha que você vai gritar, se você vai pegar qualquer coisa, se acalme, tome uma água e vai fazendo isso, é uma prática, ok? Você viveu num ambiente agressivo, você viveu num ambiente que eram desses momentos, então é importante você também ter o seu tempo. Mas não fique penalizando seus filhos por conta disso, gente, eles são muito pequenos. Esse estudo é de criança de 4 anos para baixo, que não tem força para se defender. Pensa alguém ter que ficar agora no frio ali, porque a mãe pediu ao pai para fazer alguma coisa, a criança não fez, então fecha, abre a porta, vai ficar lá no frio 15 minutos dessa criança, gente. Quem vai ajudar essa criança? Se não é você que vai mostrar o caminho. Então saia dessa linha, dessa fala de que uma palmada não faz mal a ninguém, puxão de cabelo, faz mal sim, causa dor. Não é legal sentir dor. Você gosta de sentir dor? Alguém dando uma palmada em você, puxar seu cabelo? Não, ninguém gosta desse tipo de ação. A gente gosta de uma boa conversa, de esclarecer. Pensa alguém no trânsito, bateu no teu carro. Tem gente que já sai gritando e você fala, calma, vamos conversar com o que aconteceu aqui. E vamos ver como nós podemos, então, conduzir. Percebe que quando as pessoas já saem agressivas, você grita, não foi a lugar nenhum? Aí quando se acalma, já passou 1 hora e fala, então vamos ver
se você liga pro seu seguro ou pro meu, por que já não começou com essa conversa? Porque foi ensinado, nossa sociedade, infelizmente, tem muito dessa coisa de gritar, de bater, de ver quem é o mais forte. Não é esse o caminho. É importante a gente pensar em o quanto a gente pode melhorar, o quanto a gente pode construir um caminho de conversa com os nossos filhos, de mostrar isso, né? Então, esse estudo que eu vi, ele traz muitas informações do quanto a gente está no poder do adulto melhorar tudo isso, gente. E de novo eu falo, eu sei que tem muita gente cristã aqui, as igrejas têm um potencial muito grande de estar trabalhando isso nas famílias. Eu conheci, não é que eu conheci, já ouvi falar, muitas pessoas que diziam que os próprios irmãos da igreja, até pastores, batiam nos filhos, nas esposas, mas aí tava lá na igreja, fofinho, bonitinho, olhando aquelas mensagens maravilhosas. Eu tô falando isso porque eu sou cristã, e eu sirvo, eu vou na igreja, gosto. E o quanto eu amo falar sobre Deus, sobre Jesus, mas o quanto isso não faz sentido quando você fala do que Jesus trouxe de ensinamentos pra gente, quando ele fala sobre mansidão, bem-aventurados mansos, os pacificadores. Aí essa pessoa que tá ali ouvindo e tá feliz, chega em casa e faz o contrário com os filhos e com a esposa. Não é pacificador, bate, grita. Não faz sentido, percebe? Então, olha que potencial maravilhoso as igrejas têm. Então, para estar mostrando esse caminho, para dizer, sabe, isso está acontecendo, oferecer ajuda para essa família. Por que essa família está indo por esse caminho? Quando uma criança está chorando, quando uma criança está muito triste, é importante olhar para essa criança. Então, acolher a família, todos, e mostrar esse amor, que é o papel dessas instituições, concorda? Então, olha quantos locais a gente tem para estar, então, mostrando informações, conscientizando isso. E esse é o caminho. Nós podemos criar esses caminhos e nós podemos construir esses caminhos de informações. O quanto é importante a gente perceber que essa submissão excessiva, gente, ela leva isso com a gente traz na nossa bagagem. Então, assim, a minha criação, como de muitos aqui, pode ter sido de violência, porque os nossos pais, eles aprenderam assim, então, de bater. A minha mãe conta histórias, às vezes, dela também, né? E a gente vê as histórias. Mas isso, gente, não é pra ficar penalizando os nossos pais, de falar, ai, nossa, que tô revoltado com eles, porque isso e aquilo. Não é o objetivo aqui. O objetivo é mostrar pra você que existem novas maneiras de você direcionar uma informação, de você mostrar um novo caminho. Não é pra você seguir isso à risca, porque eu vou ter que fazer isso. Não. Se você, sem querer, foi por esse caminho, stop, pare. Você consegue educar os seus filhos, disciplinar com a conversa, mostrando como que ele pode, então, agir, como você pode na família. É importante direcionar. A Rosa, né, minha cunhada, deve estar falando aqui, eu apanhei muito. E as pessoas que apanham muito, gente, não necessariamente tem que optar por esse caminho de estar batendo e acreditar nesse caminho, porque não é um caminho ideal. Olha o que eu falei, quantas coisas causam numa pessoa. E às vezes a gente tem algumas sensações, emoções que a gente nem sabe por quê. Que é justamente de traumas da infância, que veio e trouxe essa ansiedade excessiva, esse medo, e às vezes a gente não consegue. E às vezes, por doses do nosso pai ou alguma questão, falar, não, eles fizeram o melhor, ok, eles fizeram, mas algo aconteceu dentro de você. Isso está em você. Então, tem medo de tudo. Esses dias eu assisti até um documentário, que se vocês quiserem assistir, eu acho muito legal, que é a experiência de Milgram, que fala de um psicólogo que fez umas experiências com algumas pessoas, que ele levava essas pessoas para uma sala, né? Não vou contar tudo para vocês assistirem, e falava, era o professor e o aluno, e o professor ficava numa sala e o aluno em outra sala, e o professor tinha que fazer pergunta para esse aluno. E se o aluno errasse, ele ia ter que dar choque nesse aluno. Aí, gente, essa pessoa, a pessoa que estava atrás instruindo, falava pro professor, ele errou, você tem que dar o choque. E o choque, ele ia aumentando. E o aluno do outro lado gritava. A questão é, por que que esse professor tem que ficar dando esse choque, por exemplo? Por que que isso tem que acontecer assim? Então, assista e veja como você se colocaria
se você continuaria dando, se você fosse professor, você ia continuar dando esse choque ou não? Você ia parar? Só que às vezes a gente vem num ciclo vicioso, né? Que alguém tá mandando você fazer e você faz. Já pensou nisso? Você já pensou, né? Em você? Alguém pediu alguma coisa pra você? Você nem pensa, nem argumenta, você nem observa a situação, você imediatamente faz igual um robozinho. Já pensou nessa situação de submissão excessiva? Por que será que você vai por esse caminho? Será que você não foi moldado a isso? A gente pode falar, a gente pode conversar. Às vezes, quando a criança vem questionar alguma coisa do pai, ele vê isso, uma criança de 3, 4 anos, o pai vê isso como uma falta de educação, como uma indisciplina da criança. Quando que não é, a criança ela está se expressando, a criança que tem a oportunidade de falar é uma criança livre na sua casa, é uma criança que chegou num ambiente, num patamar maravilhoso, onde ela pode se expressar. Aquele lar, quando uma família entra e vê todo mundo quietinho, que não pode nem levantar a cabeça, na nossa sociedade bate palma e fala que esse é o melhor dos lares. Olha que lindo, as crianças são tão obedientes que nem levantam a cabeça. Gente, o que é isso? Que tipo de visão é essa? De olhar por esse lado, de achar que isso é o melhor caminho da obediência? Não é. Essa criança que não faz isso é uma criança reprimida, que não tem vez, que não tem voz em casa. Tenta olhar esse lado. Uma criança que não consegue nem olhar pra você. Aí quando essa criança cresce, se torna adulto e não consegue conversar direito, não consegue fazer um relatório, não consegue argumentar com o chefe, por que tá dando tanto trabalho e não sabe o que é prioridade. Aí quando essa criança que se tornou adulto vai falar com o chefe, vai falar com os pais, por exemplo, o pai fala: ai, você é mole mesmo, por que você não fala? Por que você... Ele podia virar e dizer: porque você não me ensinou. Você não me deu a oportunidade de aprender esse caminho de comunicar, de expressar, de argumentar. Você não me deu essa oportunidade de aprender. Por isso eu sei fazer assim. E aí, gente, vai ser o momento de sair dessa caixa, o que é muito mais difícil. E que através de muitas terapias é possível. É possível, sabe? Se desvincular de tudo isso, sabe? Dessa caixa onde você foi moldado. E é muito mais dolorido. Você vai vir cheio de traumas, cheio de coisas, de bagagens que não era pra você ter. E o quanto você tá pesado, e o quantas vezes coisas que colou em você, você mesmo não consegue tirar de você. Então existem outras maneiras que é terapia, sabe, pra se fazer. E conversas, sabe, grupos empáticos pra tá te ouvindo, pra tá te acolhendo. Existem outros meios, sabe, pra te ajudar. Mas tem que ser assim, esse caminho? A maneira que você aprendeu a sobreviver é a maneira que você quer viver? É isso que você quer para os seus filhos? Não é esse o caminho. Então é importante você pensar em que caminho você está construindo para o teu filho. Para que lá na frente, ele enquanto adulto consiga conversar, entender sem esses medos. Ai, será que alguém vai brigar comigo? Ai, será que alguém está aqui atrás de mim para me espancar, para me bater? Ai, será... Não, gente. É importante a gente pensar o quanto eu posso ser esse modelo pro meu filho, sabe? De estar junto. E é claro que eu não tô falando daquele caminho da permissividade, que eu já falei também. Que também tem até umas imagens da criança que é o reizinho, ele senta no trono e os pais ficam ali, né? Subordinados a todas as vontades da criança. Isso é permissividade, gente. Permissividade também não leva a lugar nenhum. Não é dar tudo que a criança quer. Ai, a criança eu não posso então falar. Tem família que fala: é um absurdo essa lei da palmatória, da pomada, que não pode mais bater do filho, porque agora eu não posso mais fazer nada com meu filho. Ué, não é pra ficar batendo e machucando o teu filho, mas você pode direcionar as ações do teu filho. Você pode optar em deixar um chocolate ali na frente na hora do almoço ou não. Ou guardar e mostrar no momento certo, porque ele é uma criança de 2 anos. Ele ainda não sabe se ele vai querer o chocolate, óbvio. Quem não vai querer, até eu iria querer, porque é gostoso. Mas cabe ao adulto direcionar o ambiente, mostrar, então, os caminhos. O que eu posso fazer aqui nesse ambiente? Você não pode ficar rasgando esses livros que você tem 1 ano, você não sabe ainda. Por que você deixa, então, esse livro perto da criança de 1 ano? Põe livros que ela possa ler, de plástico, os livros de pano, que ela possa observar, até criar vínculo com esse material, até que ela não vai rasgar mais esses livros, porque ela vai ser ensinada, e é um processo. É igual a planta, você pega a semente, coloca ali na terra,
Você não fica lá, vai batendo na planta, cresce planta, paf, bate ali na terra, vai, rápido, que eu quero logo comer essa fruta. Não é assim que funciona? Não é assim, não. Você tem que regar, você tem que acompanhar, você tem que estar ali olhando, e até que com o tempo vai dar o fruto no tempo certo. Então é importante a gente pensar esse caminho para os nossos filhos, que eles são essas sementinhas, e você é essa pessoa, é o regador que vai ali. Essa água é para estar espancando a criança? Não, é para estar conversando, direcionando, mostrando o que eu faço então nessas horas. Vênia, aqui é paciência, gente, é tempo. As crianças não são iguais. Tem criança que você conversa, mostra, criança já... mas tem criança que não, que às vezes quer, que insiste, poxa, ai, mas por que você... E, gente, uma genéticazinha, quando você olha pra dentro de você, você fala, putz, grila, isso é coisa da minha genética, também existe isso. Então é importante você ter paciência e falar, olha, vamos lá de novo. E quando todo mundo se acalmar, é o momento de retomar essas informações. Vamos sentar aqui, lembra o que aconteceu ontem, olha só, esse não é o melhor caminho, que tal fazer isso e isso? É importante sempre ter essas conversas, porque quando se tem essas conversas, você vai internalizando na mente da criança, então, o caminho certo a se caminhar. Então, mãe, você viu, pai, ou meu cuidador que não é esse? Então, qual é o caminho correto? É esse aqui? Então, vamos lá. A criança vai repetir de novo? Vai. Então, você de novo vai orientá-la até o momento que ela vai fazer. Porque ela está aprendendo. A criança, ela ainda está alcançando a maturidade. Então, é importante pensarmos nessas questões. Então, o caminho, gente, como eu trouxe para vocês vários, né, modelos de punição, de coisas que as pessoas fazem nas casas. E se você for por esse caminho, a mensagem que você vai passando pro teu filho também é assim: o que você fala, eu não acredito. O que você faz não é legal. Então, sabe essas crianças, né? Teve até essa reportagem dessa criança que foi estuprada, né? Desde pequenininha até agora os 10 anos. E o quanto, às vezes, a criança, ela não tem voz em casa. Porque foi criado isso, esse ambiente onde a criança já percebeu que as pessoas não a ouvem. Então, ela fala, como que eu vou fazer? Ninguém me ouve nessa casa. Então, eu vou falar pra alguém? A criança não criou vínculo com ninguém. A criança já tá cheia de medos, já tá cheia de rótulos. E ela vai andar, caminhar e fazer isso por quê? Se na cabecinha dela já tem essa estrutura. Então, percebe que é importante a gente criar esse ambiente de fala, de comunicação, não de estar colocando a criança numa posição de que tudo que ela fala, nossa, então eu vou sair brigando com todo mundo porque meu filho me contou isso. Não é esse o lado da história. É o lado de você ouvir a criança sempre. E de você mostrar que você tá se importando. Então, conversar, dizer, olha, eu tô aqui, me conta o que aconteceu, eu quero te ajudar. Se colocar disposto e disponível para esse momento, sabe? De estar ali junto com essa criança, para que ela possa, então, perceber em você que você está querendo mostrar um caminho de conversa, você tá abrindo esse caminho. Que é o caminho da empatia, gente. É o caminho de estar olhando pro outro. E não de ficar... Eu sempre brinco, né? Quando eu faço comunicação não violenta na família, que a gente tem um grupo. E eu falo assim, gente, dar empatia não é ficar dando conselho pra pessoa, ou se colocando no lugar assim, nossa, a pessoa vem e fala pra você, ai, poxa, passei por um problema assim, assim, assim. Ai, nossa, nem vou te contar então que eu passei, foi muito pior do que isso. Isso não é dar empatia. Ou então a pessoa vai dar conselho, nossa, então olha, o que eu tenho pra dizer é isso, isso, isso. Gente, a pessoa quer colo nesse momento, ela quer ser ouvida. É igual o que a criança quer fazer. Às vezes a criança caiu, a mãe ou o pai já vai, ai, tá vendo? Eu falei, não era pra você ficar subindo nessas coisas. Ai, eu não sei. Acolha essa criança. Pega essa criança no colo. Não é porque você tá pegando no colo que você tá pagando tudo que você aconselhou. Não. Você vai pegar essa criança no colo, você vai acolher essa criança, ver se ela se machucou e dizer... Vou cuidar de você, vamos ver como é que você tá. E depois você vai falar onde você caiu. Ela vai mostrar. Então, veja que esse lugar não é legal pra estar. Você viu que aqui você escorrega, você vai informar. E não ficar ali jogando já um balde de água em cima da criança, sendo que ela já está toda machucada. E às vezes, só pelo fato, por mais que ela não se machucou fisicamente, mas ela se assustou, ela tá querendo alguém ali.
para apoiar, para ser acolhido. Então é importante a gente pensar em tudo isso. É um assunto muito amplo, que aqui, ó, a gente ficaria muito mais tempo conversando sobre essa questão de punição. Vou deixar lá no meu Instagram todos os links que me trouxeram esses estudos, gente, coisas muito legais, interessantes, para que a gente possa mudar essa nossa maneira de pensar. Então é importante também ir por esse caminho. E para finalizar, muitas pessoas me falam, ai, mas eu deixo de castigo, porque o castigo também, ai, tem que ir pro canto do pensamento, tudo. Gente, a criança, ela não sabe pensar, ela ainda tá aprendendo. Uma criança de 1, 2, 3 anos, 4, 5, ela vai pensar sobre o que ela fez, mas como assim? Então é importante até redirecionar esse nosso momento. Então você põe a criança no quarto, ela vai pensar nas coisas que ela fez e o quanto ela vai ficar com raiva de você. Ela vai alimentar isso, né? Esse processo de que, nossa, eu só queria fazer pra tal coisa. Então é importante a gente pensar em quais maneiras, então, e que maneiras eu tenho para conduzir esses momentos da criança, então, do mau comportamento. Como que eu posso fazer tudo isso? Então é criar um ambiente para a criança para que ela possa se acalmar ali, um ambiente onde ela possa sentir que ela possa pensar, ela tem essa oportunidade de pensar não no que ela fez, mas como que ela pode conduzir a situação que vocês pensaram juntos já na rotina e que a criança não conseguiu conduzir. Então percebe que não é falar, vai pro quarto pensar? Olha, eu percebi que você não está vendo ou cumprindo com os nossos combinados. O que está acontecendo? Você precisa se acalmar? Isso, eu também preciso. Eu vou tocar, eu vou para um espaço. Você tem um espaço seu? Não tem? Você acha que você precisa se acalmar? E conduz a criança. Esteja com ela, porque ela viu que algo aconteceu ali. E depois, quando ela volta mais tranquila, você fala, vamos conversar sobre o que aconteceu? O que você quer me contar sobre tudo isso? E não já chegar com dedos na criança. Viu o que você fez? Então, olha, você tem que fazer assim, assim. Me conta. Ouça a criança. Às vezes a perspectiva da criança é outra. Na maioria das vezes é outra. Eles vêm com mais ideias que você fala, meu Deus, que sensacional. Então, vamos contribuir de novo. Vamos, então, pensar de novo em tudo isso. Pra gente, então, ter uma convivência positiva, maravilhosa dentro de casa, gente. Isso é muito importante. O Samuel, gente, ele tem um momento que faz malcriação, que chora, que grita, que fica bravo? Tem! Porque ele é um ser humano dotado de muitas emoções e genéticas. Mas aqui em casa a gente tem caminhado nessa disciplina positiva de estar conversando, de estar instruindo, de estar mostrando. E é dia após dia, não é? Ele melhorou, nossa, no dia seguinte tá... Não. Mas toda noite a gente conversa, ele fala, mamãe, eu acho que eu não fui respeitoso, né, mamãe? Então, eu falei, o que você acha? E eu jogo pra ele vai construindo comigo. Então, vamos tentar amanhã? Os erros são oportunidades ótimas para aprendizado. Isso é uma fala da doutora Jane Nelson, da disciplina positiva, e Então, nós temos que aprender com isso. Então, a gente vai dando essas oportunidades para os nossos filhos também. Gostaram? Então, gente, visitem lá o meu canal, minha página, a Dati até colocou aqui meu marido, olha, bethtaqueda.com.br. Lá tem vários artigos, toda semana tem um artigo novo sobre como conduzir essas questões com os filhos, tá? É importante pensar, no meu site vai ter também um link de serviços que eu vou abrir para orientar pais. Se você conhece pessoas que precisam de ajuda, eu posso ajudar. Vai ter lá esses serviços de consultoria para pais. Também indique a minha página do Instagram, que eu fico colocando também várias informações sobre isso. E o que eu quero muito é ajudar as famílias, gente, as pessoas a se restabelecerem, se conectar com seus filhos. Eu acho que isso é importante. Então, eu quero ajudar essas famílias. Se você conhece famílias assim, que tem essa conduta de punição, dê o meu contato. Eu quero ajudar essas pessoas, sabe? A gente que é cristão fala assim, que é onde as nossas orações, ou os nossos braços não conseguem chegar, as nossas orações chegam. E aí eu falo assim, onde eu não consigo estar, eu sei que os meus vídeos, os meus links, eles conseguem estar. Então, os meus vídeos no YouTube, compartilhe com as pessoas. De repente a pessoa tá perdida em alguma informação e não sabe como se redirecionar. Então, é um canal de ajuda. Eu acho que é importante a gente ajudar as outras pessoas. Nós estamos aqui para isso, para ajudar as pessoas a melhorarem entre elas, entre nós mesmos, ok? E muito obrigada pela participação de vocês. Tô vendo a Rose aqui, a Rosa, minha cunhada, muito fofa. Todo mundo aqui, eu acho que é muito importante. E a próxima live, gente, eu acho que eu vou fazer com uma amiga.
no tema, mas fiquem de olho no Instagram que eu vou estar colocando. E a outra, eu quero falar justamente sobre as ferramentas, então, para te ajudar nessa nova caminhada sem punição. Que existem muitas ferramentas que a gente pode, eu posso te ajudar, posso te direcionar. E eu vou estar fazendo várias lives com várias dicas dessas ferramentas que eu sei que podem ajudar muitas famílias. Então, eu quero ajudar, tá bom? Eu vou salvar essa live, a Rosa tá colocando aqui pra mim, vai ficar lá no meu IGTV, tá bom? Vai também ficar na minha página do YouTube, todas as minhas lives eu deixo salvas lá. E quero agradecer vocês, gente, muitas pessoas que estão aqui. A Keila, minha amiga, entrou, que linda. A mamãe tá aqui, nossa, muita gente. Tô super feliz. E eu acho que meu filhote tá aqui também, olhando, nossa, quem tá aqui? Socorro. Beijinho. Muito obrigada pela participação de vocês e multipliquem essas informações, gente, eu acho que é importante, tá bom? Então, muito obrigada, gente, beijo. Vai ficar lá na página do YouTube também, essa live também, tá bem? E no meu IGTV, tá? Tchau, gente, até a próxima live, fiquem ligadinhos aí no Instagram. Beijo. Fechou? Tem muita gente aqui. A Evelyn também entrou. Só vou dando feedback, tá bom, gente? Que o vídeo ele vai encerrar em 8 segundos. Ai, obrigada pela participação, Evelyn. A Carmen, minha amiga, a Camila Borges.